Boa noite. Então, estamos dando aqui início a mais uma aula do curso de Avaliação de Políticas Públicas B e hoje recebendo um convidado especial para discutir ainda, né, na sessão de métodos de seleção aleatória, para fazer a avaliação, a gente vai receber aqui o professor Frederico Batista, ele que é professor da Universidade da Carolina do Norte. O Fred vai discutir hoje um paper que eu e ele escrevemos sobre, nesse contexto de pandemia, de Bolsonaro, de política, e que traz resultados que na nossa avaliação são bem interessantes. Aproveitar a oportunidade para agradecer o professor por ter aceito o convite de participar nesse seminário com a gente. E todo mundo já está acostumado com a dinâmica, é só, quando quiser perguntar, claro, levantar a mão, a gente vai ajustando aqui esse procedimento. Frederico, obrigado. Prazer falar contigo de novo. Acho que todo mundo vai gostar muito dessa conversa. Eu fico aqui na função de passar o slide e obviamente, conversar, dialogar, e a gente vai falando. Obrigado, Fred. Que é isso, obrigado pelo convite. Bom, já fui apresentado, já entendi o contexto, então vamos ao paper. E esse paper é um paper em mutação, porque, na verdade, eu ainda não submeti ainda, estou tentando dar mexidas finais, e o contexto dele, em geral, é a literatura com a qual ele está dialogando é a influência de presidentes sobre a opinião pública, influência de elites, de presidentes, e a capacidade que eles têm, se tem alguma, de mover preferências do eleitorado numa direção ou outra. Então, e esse aqui vem no contexto da pandemia. Né, Felipe, eu não sei o que tem, não me lembro o que tem depois. Vamos lá, eis o que aconteceu. Bom, no final de fevereiro e março, qual era a situação da pandemia no Brasil? Ela tinha acabado de chegar, né? O primeiro caso foi em 26 de fevereiro, e naquele momento já havia cobertura intensa por parte da mídia, da imprensa, né? Porque na Europa, na China, o bicho já estava pegando, né? Então a gente estava aqui se preparando ainda que a pandemia não tivesse chegado, não tivesse virado uma epidemia ainda no Brasil. A gente tinha notícia de um caso ou dois. E nesse contexto, a imprensa começou a cobrir demais, né? Tá vindo, esse negócio está vindo, a imprensa começou a cobrir intensamente. No começo, bem no começo, com um foco um pouco na parte econômica, mas rapidamente esse foco se moveu. E isso aí tem uma reportagem, uma coleta de dados do Manchetômetro sobre isso, de que rapidamente esse enfoque mudou para a cobertura sanitária, né, para as consequências sanitárias da pandemia. E nesse contexto, o ministro da Saúde ainda era o Luiz Henrique Mandetta, e nesse momento ele começou a articular uma coordenação, né, entre instituições, com o judiciário, com governadores, para elaborar uma resposta. Então já se começou a discutir com o judiciário o arcabouço institucional para fazer isolamento, para correr atrás dos outros, para botar a polícia para correr atrás dos outros. Os governadores e prefeitos começaram a se preparar, tentando entender como iam distribuir recursos, como implementar essas políticas. E no centro disso, o Mandetta, que até na época se tornou, acho que bateu o Bolsonaro em popularidade nessa época, né? Ganhou popularidade muito alta, muito rápida. E nesse momento, as pesquisas de opinião que começaram a ser nesse momento mostravam que os brasileiros estavam esmagadoramente preocupados com a pandemia. Se você olhar para perguntas feitas pelo Datafolha e pela Quest, por exemplo, você tem mais de 90% de preocupação, assim, todo mundo muito preocupado e todo mundo favorável, topando o que tivesse por vir, né? Vamos fazer isolamento. Você tem uma taxa que vai de 85% a 90% de concordância com seja lá o que tiver sido feito. Então, hoje em dia, tem uma conversa no Brasil de que o Brasil, a pandemia é um assunto politizado, né? Como se isso tivesse sido sempre assim. O fato é que, quando a gente olha no começo de março, para as pesquisas do Datafolha, da Quest e outras, nem sempre foi assim. As opiniões no começo, quando a pandemia começou a chegar, e quando o Poder Executivo, na pessoa do Mandetta, que era o ministro da Saúde na época, começou a tomar providências e a tratar a pandemia de forma séria, nesse momento havia concordância absoluta sobre a gravidade da situação.
não era é o que a gente chama na ciência política, era um valence issue, né? Em vez de ser um issue né, divisivo, né? Ele era valence. É como corrupção, né? Não tem ninguém que é a favor da corrupção. Todo mundo é contra. Nesse caso, todo mundo a favor de fazer o que tivesse que ser feito. E nesse contexto, o Bolsonaro começou a pingar algumas declarações meio estranhas, né? Que o vírus era exagerado, de que era uma fantasia da mídia, que o país não precisava entrar em neurose, que era uma histeria. E eu acho que, se eu não me engano, foi depois dessa do dia 15 de março, ou do dia 10, que o Bolsonaro deu, inclusive, em Miami, eu mandei uma mensagem para o Felipe. Felipe, o Bolsonaro está falando essas coisas e não está tendo divulgação, né? E o Datafolha até perguntou numa pesquisa se as pessoas tinham visto o Bolsonaro falar. O Datafolha perguntava isso antes de tudo, e aí eu surgi com a ideia para o Felipe, por que a gente não faz um experimento de mostrar para algumas pessoas, perguntar essa pergunta, vocês viram isso, né? Que o Bolsonaro falou, e meio que falar o que o Bolsonaro falou para uma parte da amostra e não falar para outra, e ver se o Bolsonaro move as opiniões. E foi essa a ideia. Enquanto o Bolsonaro não estava falando nada. E mais engraçado aqui que eu disse, Felipe, vamos fazer isso agora, porque daqui a pouco o Bolsonaro vai mudar de ideia e vai tomar juízo. A gente estava meio assim, o Bolsonaro, uma hora ele toma juízo, o Mandetta vai convencer ele, e ele vai ficar sério. Bom, aí vamos para a próxima, Felipe. Na verdade, aconteceu o contrário, né, Fred? Exato. Só que aí chegou no dia 20. E aí o estudo já estava no campo, né? O Felipe botou o experimento no campo, e no dia 22 de março, Bolsonaro, se não me engano, entrevistado pela Record ou pela Band, chamou os governadores de assassino de empregos, né? Foi a E falou Record. que era um exagero, né? Foi na Record. Record. O dia 24 de março foi o dia cataclísmico, né? Uma terça-feira, em que ele deu um pronunciamento na televisão, por 5 minutos, obrigatório em todos os canais. Assim, são 5 minutos que eu não recomendo para ninguém assistir. Eu já apresentei isso, falei, não assistam. Né, ele é um negócio que causa meio espécie, né, de ouvir o Bolsonaro falar tudo que ele falou. Fez o contrário do que o Mandetta estava fazendo. Inclusive, nessa época, o governo federal estava lançando uma campanha sob o comando do Bolsonaro contra o Ministério da Saúde, que o Brasil não pode parar. Inclusive, foi o judiciário que impediu essa campanha de circular na televisão e de ser paga, né? Ela foi paga para ser feita. O nosso dinheiro foi para essa campanha ser feita. Ela circulou no WhatsApp, mas não em e-mails onde você tem que pagar para circular. O que aconteceu depois disso? Bom, o Mandetta pediu demissão alguns dias depois disso. O Taish não ficou também. Hoje não se tem um ministro da Saúde especialista em saúde. E aí, a partir dali, em abril, as pesquisas começaram a mostrar que as pessoas, os níveis de preocupação com a pandemia estavam mais baixos. E o nível de apoio para distanciamento social mais baixo. E agora, enfim, o Brasil, a essa altura, quer dizer, já até passou, não sei se esse estado ainda vale de quando a gente tinha essa apresentação, é de que virou o epicentro logo depois disso, e é o segundo em número de mortes no mundo, né, depois disso. Vamos lá. Então, qual foi a ideia aqui? Né? O que a gente fez nesse momento para investigar a influência do Bolsonaro? O estudo foi a campo de 19 a 23 de março, com mil pessoas, né, uma pesquisa do tracking da Quest. E a gente fez uma pergunta que está aqui traduzida para o inglês, mas que a gente fez em português, dizendo que o Bolsonaro, alguns dias atrás, havia dito que o coronavírus era mais uma fantasia do que o que a mídia propagava. Ou seja, uma frase num contexto muito pouco claro, uma frase curta, rápida, que não teve muita divulgação. Então, a gente mostra essa e vê se dá alguma coisa. Isso a gente planejando um estudo antes de março 19, porque no dia 24 o Bolsonaro fez algo muito mais forte do que isso que vocês estão vendo aí. Bom, é claro que no final do estudo a gente fez o debriefing, explicou para as pessoas e mandou e-mail com material do Ministério da Saúde, dizendo para elas não levarem a sério, mas entre mostrar isso para metade da amostra, aleatoriamente mostrar isso para a metade da amostra, a gente perguntou coisas sobre o coronavírus que todos os surveys estavam perguntando. Então, na verdade, a gente fez a mesma coisa que todas as outras pesquisas estavam falando, como o Datafolha, por exemplo. Você viu que o Bolsonaro falou? O Datafolha perguntou você também. Só que, em vez de perguntar para todo mundo, no meio de perguntas sobre o coronavírus, a gente aleatoriamente perguntou para um grupo e não perguntou para outros, para comparar o grupo que viu isso,
que a gente lembrou, né, o grupo que a gente estava lembrando de que o Bolsonaro falou aquilo, com um grupo que meio que tinha esquecido, porque esse negócio não teve muita divulgação, né? Então, Fred, só uma intervenção rápida. Vai lá. No cenário da discussão da disciplina, gente, por que esse é um exemplo muito bom, recente, acho que todo mundo entende com facilidade, né? Porque o que a gente discutiu até aqui é a necessidade, né, de construir um desenho de pesquisa que seja capaz de nos permitir avaliar de maneira estatisticamente apropriada, né, com todo o rigor necessário, se um dado tratamento está gerando um efeito que nós vamos chamar de causal, né? Para fazer isso, o que a gente tem discutido na disciplina é a necessidade de distribuir o tratamento de maneira aleatória. Olha que tratamento simples nesse caso, né? Tá lá um presidente falando umas coisas que nem todo mundo ainda ouviu, porque nem todo mundo assistiu o noticiário, o noticiário também ainda não deu a repercussão, né, que viria a dar no futuro, ou seja, tem ali uma zona cinzenta. E o nosso trabalho qual é? A gente chega para as pessoas e lembra elas, algumas delas, né? Como é que essas pessoas são escolhidas, gente? Por meio de um sorteio, né? No questionário online, cada indivíduo passava por um sorteio que dizia se ele ia cair no grupo de tratamento ou de controle. Era igual jogar uma moedinha para cima, podia cair cara ou coroa. Caía cara para o tratamento, coroa ia para o controle, né? Então, a gente fez isso para 1.000 pessoas, 500 foram para o grupo de tratamento, 500 foram para o grupo de controle. Esse mesmo modelo pode ser aplicado em diversos tipos de desenho, né? E aí, pensando em política pública, de fato, né? Vamos sortear quem vai receber um voucher. Vamos sortear quem vai receber primeiro o auxílio emergencial. Imagina se o governo tivesse distribuído desse jeito, né, por meio de um sorteio, quem ia receber primeiro ou não. A gente podia depois pegar os dados exatos, né, de quem recebeu ou não e fazer uma avaliação. Então, essa maneira de abordar o problema é uma maneira que serve para qualquer desenho de experimento em survey. Nesse caso, eu quero ressaltar a facilidade de fazer isso. Olha como é simples, né? Sorteei, para um grupo mostrei uma coisa, para outro grupo mostrou outra. E o que o Fred vai discutir daqui a pouco, depois de passar pelas variáveis, tá? É a maneira de analisar. Vocês vão ver quão simples é. Como é barato, no sentido analítico, né, da palavra, fazer uma análise como essa, e ao mesmo tempo é muito sofisticado, porque te permite chegar a conclusões que são para além das conclusões descritivas, que é aqui a nossa referência com o Datafolha. O Datafolha, como o Fred disse, estava perguntando as mesmas coisas. É o que a maioria dos colegas de vocês vai fazer na vida profissional, o resto da vida. Pegar dados observacionais e fazer um cruzamento entre quem apoia o Bolsonaro e quem gosta ou não do, né, o vírus. Quem votou no Bolsonaro e quem está mais ou menos preocupado com o coronavírus. Isso é o que 95% dos seus colegas vão fazer. O que nós temos que fazer daqui para frente, nós dessa disciplina, é irmos além e propormos um desenho que seja capaz, de fato, não só de olhar para a correlação das variáveis, mas para olhar para a possibilidade da identificação, né, de um efeito que a gente quer que seja causado. Então, ou seja, embora o tema aqui seja um tema... Opa, Nayara precisa entrar aqui. Embora o tema seja um tema da ciência política, da opinião pública, né, a modelagem serve exatamente para o que a gente está estudando no curso. Pode continuar, Fred. E exatamente. Nesse caso aqui, por que fazer um experimento? Porque a gente primeiro teria um problema de mensuração. A gente pergunta se a pessoa viu o depoimento, todo mundo viu. Mas mesmo se alguns tivessem visto, é possível que quem acompanha mais o Bolsonaro, quem gosta mais do Bolsonaro. Então, se a gente fizesse só o cruzamento, né, se a gente não fizesse o desenho experimental, a gente ia ter essas ameaças de que quem está vendo o Bolsonaro é quem o acompanha. Logo, essas pessoas podem ser diferentes das outras com relação a essas variáveis que a gente está querendo captar. Então, a gente usa o desenho para solucionar isso, né? Para aleatoriamente pegar pessoas de forma aleatória, mostrar isso para umas, lembrar algumas disso e as outras não. Né? E a gente quer ver. Porque o meu
Opa. Então, o que a gente quer ver aqui, então a gente tem duas variáveis dependentes aqui, dois resultados que a gente perguntou baterias de pergunta, mas eu vou resumir aqui em duas baterias de interesse. Uma é de preocupação com a pandemia, que eram 3 perguntas com fraseados diferentes, e uma que é apoio a medidas de distanciamento social. Na época a gente perguntou as que eram importantes, né? Que estava se discutindo na época. São 4 perguntas sobre cancelamento de eventos, sobre quarentena, era mais ou menos sobre viagem, era mais ou menos o que estava sendo perguntado. Múltiplas medidas, mensuração melhor, e o que a gente chama de moderador é apoio ao Bolsonaro. O que é isso? O moderador aqui é a variável que a gente quer ver se o tratamento ele tem efeito diferente para grupos dependendo de onde eles estão na moderação aqui, né? Pode ser que o efeito seja diferente entre quem apoia mais o Bolsonaro em relação a quem apoia menos, em relação a quem não gosta do Bolsonaro. Então, esse é o que a gente chama de moderador. A gente vai procurar saber se o tratamento tem efeitos heterogêneos, né? Se ele tem um efeito sobre um grupo maior do que ele tem um efeito sobre outro. E aqui a gente tem razões para ter essa suspeita de que quem gosta do Bolsonaro vai ser mais afetado por ouvir ele falar isso, por ser lembrado de ouvir ele falar isso. Então vamos lá, Felipe, o que eu botei isso? O que a gente tem aí depois? Aqui a gente já passa até para os resultados. Então, aqui é uma comparação simples. Nós vamos comparar a média de preocupação do grupo que não recebeu, no lado esquerdo, no topo do lado esquerdo, a média de preocupação do grupo que não recebeu o tratamento para o grupo que recebeu o tratamento. Então, quem não viu, a gente não lembrou, e o Bolsonaro é quem a gente lembrou. Se vocês verem aí, não tem uma diferença muito grande aqui, né? Como eu disse antes, é uma frase que não é muito. Ela está dando um contexto. O Ministério da Saúde está fazendo o contrário do que o Bolsonaro está dizendo. A gente pergunta isso, não tem muita diferença naquele momento com tratamento fraco, né? Um tratamento. A gente também não queria fazer algo muito poderoso para sair convencendo as pessoas a ficar despreocupadas com a pandemia. Então, é um tratamento fraco. Mas se você olhar do lado direito, os níveis de preocupação ali em cima, se a gente comparar quem apoia, quem não gosta do Bolsonaro com quem gosta do Bolsonaro, a gente vai ver que quando você dá a frase do Bolsonaro para quem não gosta dele, essas pessoas ficam mais preocupadas ali. Se você for no outro extremo, você dá a frase do Bolsonaro para quem gosta muito dele, elas ficam menos. Então, a frase do Bolsonaro, em relação ao que elas antes. Então, note o efeito de apoiar ou não o Bolsonaro, que é a linha preta, né? É a curva preta. Você nota que entre o grupo que não recebe a frase do Bolsonaro, o nível de preocupação é altíssimo e é o mesmo para todo mundo. Bolsonarista ou não bolsonarista, está todo mundo preocupado. Quando você mostra a frase do Bolsonaro, polariza em termos de preocupação. Frase curta. Todo mundo conseguiu ver isso? Quer dizer, essa linha preta é o grupo de controle. No grupo de controle, em que eu não faço nenhum tipo de estímulo, independentemente se você gosta pouco ou muito, todo mundo tem, na média, né, o mesmo padrão aí de probabilidade de preocupação, que é alto, né, ali próximo de 90%. Agora, no grupo de tratamento, estou falando dos bolsos, né, aí você vê uma diferença. Aqueles que receberam o tratamento e que não gostam do Bolsonaro, eles aumentam a preocupação. Ixi, se o Bolsonaro está falando isso, é melhor eu me preocupar mais, né? Aqueles que gostam muito do Bolsonaro já tem a reação contrária. Se o mito está falando isso, é melhor eu me preocupar menos, né? Então, tem uma diferença impressionante, ó, daqui para cá, né? Se a gente comparar esse efeito da média aqui do grupo de controle, a gente encontra um resultado bem diferente. Então, e aqui embaixo, Fred? Aí em cima a gente tem, eu vou enfatizar de novo, o grupo de controle na linha preta ele é crucial, ele está mostrando para a gente que o Brasil nem sempre foi polarizado nisso aí, né? Você olhar para o grupo de controle, e o de baixo também. Embaixo é o apoio a medidas. Embaixo o que a gente vê é que a frase dele, não, em termos de apoio a medidas de distanciamento social, não tem efeito e não polariza.
Qual que é uma possível interpretação aqui? A gente não tem dados mais diretos. É que enquanto o Bolsonaro falava isso, nesse momento, antes do dia 24, o Ministério da Saúde tomava todas essas medidas. Então, o governo Bolsonaro, nesse momento, mandava sinais mistos, né? Sinais pouco claros. Então, quando a gente mostra o que o Bolsonaro fala e, ao mesmo tempo, pergunta dessas medidas que o governo estava tomando, o eleitor não mexe. Ninguém mexe. Está todo mundo preocupadíssimo. E está todo mundo a favor. Né? O que não é bolsonarista está a favor porque está preocupado. O que é bolsonarista está a favor porque o governo está fazendo. Se não, porque está preocupado também. Né? Então, a gente não acha efeito, nem efeito direto, nem efeito heterogêneo para apoio a medidas. Mas a gente acha, para esse tratamento, que é um tratamento sutil, né, um tratamento fraco, lembrando de uma frase isolada, a gente acha para preocupação. O experimento mostra isso. Né? Então, bom, isso foi antes do cataclismo acontecer. Né? Então, vamos para frente que eu quero mostrar. Tem outra coisa que é importante mostrar. Aqui, eu vou precisar percorrer um tempo com vocês. Acontece que o Bolsonaro foi a público, né? Went public. Aqui nos Estados Unidos eles falam, quando o presidente vai direto para o público, Bolsonaro foi no dia 24. E a Quest conduziu um survey com as mesmas perguntas que a gente fez, só que sem o experimento, no meio de abril, depois que o Bolsonaro já tinha falado o que tinha falado. Então, bom, esses respondentes de abril, a gente não fez experimento nenhum com eles. Então, em certa medida, eles são equivalentes ao nosso grupo de controle em março. Né? Eles responderam ao mesmo survey do nosso grupo de controle em março, só que é claro que mudou foi o ambiente no Brasil. Então vamos agora. Todo mundo entendeu? Peraí, todo mundo entendeu por quê? Por que o grupo de abril, que todo mundo respondeu apenas o survey, por que ele é comparável ao grupo de controle de março e não ao grupo de tratamento? Porque vocês não expuseram as frases do Bolsonaro, né? Essa é a diferença? Esse é o grupo que não passou por um tratamento aleatório, Joe. Ele é igualzinho o grupo lá de março. Né? Ou seja, lá em março, pode até ser que um ou outro tenha ouvido a frase, pode ser até que um ou outro tenha... Mas na hora que você vai comparar, ele não recebeu de maneira direta e propositada, né, um tratamento que o lembre do que aconteceu. Então, o grupo de abril é a segunda versão, né, digamos assim, do grupo de controle lá de março. Da turma que não recebeu um estímulo. Pelo tempo. Ele só foi tratado pelo tempo. Ele recebeu só o tempo. A frase não foi mostrada para esse grupo de abril, não é isso? Exatamente. O Bolsonaro falou que isso não foi feito. Não foi feito. Ou seja, quem viu, viu porque ele falou na televisão. Ou porque algum amigo comentou, porque recebeu no WhatsApp, qualquer coisa. Mas não é porque a gente fez isso. E viu o pronunciamento. Né? Que eu acho que é o mais importante, é ver o pronunciamento e todas as suas todos os seus variações. E é isso que a gente está tentando ver aqui. Né? Será que depois que o Bolsonaro falou coisas muito mais fortes do que o que a gente colocou no survey, as coisas mudaram? Porque a gente não teria coragem de tratar com os nossos respondentes em março o que o Bolsonaro falou no final do mês. Só que em abril o Bolsonaro fez e está o dado lá para a gente. Então, se a gente olhar, vamos fingir, o que a gente está fazendo aqui, esses dados são observacionais. Essa comparação aqui ela não é experimental, ela é observacional. A gente está comparando grupos que são em composição semelhantes, e aqui eu tenho variável de controle, a análise muda, esse dado aqui, a análise dele muda, o tipo de análise, eu já trato ele como se estivesse analisando um survey. Vamos comparar o grupo de março com abril, fingindo, tentando mostrar da mesma maneira que a gente fez com o experimento. E se você olhar para a preocupação, aí você já nota que de março para abril, o nível de geral de preocupação, ele já cai. Né? Ele cai lá de mais de 90% para 80 e poucos. Não é uma queda magnífica, mas ele cai bastante. Né? Você está pensando aqui que tem desejabilidade social nessas perguntas, muita pressão geral, tem uma queda estatisticamente significativa. Né? Agora, o mais importante é olhar nas duas medidas. Né? Isso acontece, e na medida de apoio, na nossa variável de apoio a medidas de distanciamento, cai muito. Cai de 95% para um pouco mais de 70%. Se você for olhar em junho,
com o tempo passando, isso aqui cai mais ainda. E se você olhar do lado direito, aquele eleitor intermediário, que ainda ficava meio que no mesmo lugar no experimento, agora o efeito é enorme. Ou seja, os níveis de preocupação e de apoio à medida eles continuaram praticamente os mesmos entre quem não apoia o Bolsonaro, mas para quem apoia o Bolsonaro caiu demais nesse período. Quer dizer, pode ter sido um monte de coisa, né? Pode ter sido um monte de evento, mas o grande evento que teve nisso aqui, o nosso experimento traz evidência disso, meio que antes da hora, é de que o que o Bolsonaro estava falando poderia ter um efeito, né? E, em particular, um efeito sobre os seus apoiadores. Ou seja, a gente tem essa análise aqui que a gente não tem prova de que foi o Bolsonaro, mas o resultado é 100% consistente com o resultado do experimento. A gente administrou aleatoriamente, experimentalmente, uma fala do Bolsonaro. Mas aí, Fred, deixa eu te interromper, porque e eu não combinei nada com o Fred, porque a gente não precisa disso, mas vocês devem ter percebido que o nível de afirmação, o grau de certeza do Fred na hora de explicar os resultados neste slide foi muito maior do que nesse. E o que mais chama a atenção é que aqui parece muito mais evidente, né? Se você olhar as diferenças aqui, parece que aqui é enorme a diferença. Aqui é bem pequeno. Mas ele estava muito mais animado e falando com muito mais certeza dos resultados nesse slide do que nesse. Isso é a explicação, é aí que está a necessidade de apresentar para vocês, ainda alunos de graduação, a diferença de fazer análise observacional para análise experimental, né? Os pressupostos que a gente tem discutido tanto aqui nessa disciplina é que mudam o tom de empolgação e voz do Fred, né? Aqui tem um tanto de problema que qualquer um de nós, aliás, vocês já deveriam apontar, vocês já são capazes de dizer, olha, mas esse grupo aqui, será que é igual ao grupo de lá? Será que em outras variáveis eles estão balanceados? Será que o grupo, né, que você está comparando, ele tem, na média, a mesma distribuição em outras variáveis observadas ou não? Qual foi o tratamento? Né? Qual que é a causa? Né? Tem tanta coisa acontecendo. Né? O que aconteceu? Qual que é o tratamento? Aqui é diferente. Né? Então, isso tudo é para mostrar a vocês, vacinar vocês e, ao mesmo tempo, estimular vocês a ser cada vez mais críticos com estudos observacionais, não porque eles são desnecessários ou não porque eles são piores. Né? Há muitos casos, como esse, que é bacana olhar a comparação do dado observacional. Ele ajuda a pensar sobre o assunto. Né? Mas se a gente quer fazer avaliação de impacto, isso aqui não é suficiente. Porque vocês, gestores públicos, vão ter que tomar decisões de política. Vocês vão estar lidando com dinheiro público, vocês vão estar lidando com recursos escassos. De modo que pode ser que tenha tanta coisa acontecendo que possa servir como tratamento, né, nesse exemplo, de o que pode estar gerando essa diferença entre os grupos, que vocês, gestores públicos, terão dificuldade de tomar uma decisão. Vai botar dinheiro no cheque família ou vai botar o dinheiro em ônibus escolar? O que dá mais resultado? Né? Vocês vão ter que tomar uma decisão. Para tomar a decisão assertiva baseada em evidência, tem que ter um desenho experimental. E eu achei, assim, Fred, muito elucidativo o cuidado que você teve com um gráfico que, para uma pessoa pouco cuidadosa, seria muito mais importante, né? Visualmente pelo resultado, e a sua empolgação quando sabia, né, que o resultado era baseado num desenho que te dava muito mais segurança, dados os pressupostos que estão aqui atrás. Eu acho isso elucidativo do que nós estamos estudando nessa disciplina. Eu costumo dizer que aqui você tem dois tipos de evidência. Eu gosto de fazer comparação com aqueles shows, aquelas séries de crime, de investigação de crime, né? Se você olhar no do experimento, a gente tem pouca evidência de crime, mas a gente tem certeza de quem que é o culpado, né? Porque a gente administrou o tratamento. Então, nesse primeiro, a gente sabe quem que é o culpado. A gente só não tem evidência de crime muito forte. No segundo, a gente tem muita evidência de crime, mas a gente não sabe quem que é o culpado.
né? Então, eu estou mais confiante em qualquer sentença no primeiro do que no segundo. No segundo, eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa, mas eu não sei exatamente quem fez. Eu não sentenciaria ninguém, né? Não acusaria ninguém de nada aqui. Mas aqui, de fato, eu tenho o outro dado. Então, um complementa o outro, né? Um complementa o outro. Eles são fortes em sentidos diferentes. E esse dado observacional aqui, ele é uma ponte para o próximo passo, né? Será que foi o Bolsonaro? Que outro dado a gente poderia usar para tentar entender se o presidente exerceu essa influência na opinião pública que a gente observa entre março e abril, né? E que a gente observa de forma mais fraca, mas com muito mais confiança no experimento. Aí, nesse caso aqui, a gente fez algo diferente, que é, como é que a gente faz? Será que a gente consegue acompanhar, como acompanhar a opinião pública diariamente, particularmente naquele período em que o Bolsonaro falou coisas muito fortes, como acompanhar a opinião pública, o que as pessoas estão fazendo? Bom, eis aqui uma coisa que algumas pessoas têm feito, e nesse caso vai ser único, vai ser um negócio muito legal de fazer, que é, vamos olhar para o Google Trends. O que milhões de brasileiros que estão usando o Google todos os dias, o que eles estão buscando no Google? E o que isso pode dizer para a gente a respeito do que está acontecendo na opinião pública? É claro que as pessoas que estão no Google não são as mesmas, não são representativas do todo, então a gente vai ter que ser bem cético com relação a isso. Mas vamos acompanhar, então, qual é a tendência de busca no Google por certos termos entre 15 de fevereiro, que é mais ou menos uns 10 dias antes da pandemia chegar ao Brasil, e 2 de maio, que é depois do final de abril, né? A gente não quer estar muito longe também do survey de abril, onde a gente fez. No Google Trends, vocês podem ir lá, ele vai te dar índices diários que representam o número de buscas para um termo, né? A pessoa escreveu Bolsonaro, ele vai te dar todo dia o índice de buscas. Ele não vai te dar a quantidade absoluta, ele vai te dar um índice no seu tempo, ele vai te dar o dia que teve mais buscas para o Bolsonaro é 100, o dia que teve menos é 0, e ali você vai ter uma variação. Então, o nosso objetivo é entender se as buscas de coisas relacionadas com preocupação com a pandemia e apoio a distanciamento social, se elas seguem certo padrão ao longo do tempo, se elas nos dizem algo sobre o efeito da influência do presidente, né? Então, você tem uma literatura sobre como fazer isso, inclusive nas ciências médicas, né? O Mellon é um cientista político, mexe com o Google Trends para analisar a saliência de issues nos Estados Unidos, só que o cara faz isso ao longo de anos, semanalmente. Felipe e eu estamos fazendo diário aqui, num período mais curto, e aqui a NUT já é de saúde, um texto de saúde que tem procedimentos para fazer de forma científica, né? Para, né, você padronizar o que você está fazendo. E aí, no caso, quando a gente quer falar de preocupação, né? O que eu fiz aqui, o que a gente fez aqui foi, vamos investigar os padrões de buscas por termos relacionados a contágio, contaminação e sintomas. Não tem nada de Bolsonaro, não tem nada de Lula, não tem nada de PT. Quer dizer, a pessoa está procurando nessa época sobre contágio e sintomas. Em 2020, quer dizer, você tem um monte de gente que já ia estar perguntando sobre gripe, ou sobre febre, ou sobre AIDS. Mas isso vai ser mais ou menos o mesmo de 2019. E em 2020, você provavelmente vai ter uma mudança na variação por causa da pandemia, né, de pessoas que estão fazendo isso. Então, é isso que a gente vai olhar aqui. E a outra medida, que eu chamo de apoio ou oposição ao distanciamento social, são buscas que tem por termos e combinações de termos, e tem um monte de regra que tem que usar, por quarentena ou isolamento, e combinações com a palavra acabar. Se você botar lá acabar e isolamento, você vai ver que as buscas mostram quando que vai acabar o isolamento, quando que vai acabar, que dia vai acabar a quarentena. As pessoas estavam buscando isso. Então é de você esperar que esse tipo de busca vai aumentar e diminuir dependendo do que estiver acontecendo, né? Então essas são as nossas duas variáveis dependentes aqui. Preocupação, buscas por contágio e sintomas. E, na verdade, se você incluir aqui termos que eu não vou discutir, que eu não vou apresentar, mas está no paper, remédio, nada a ver. Remédio, os resultados são os mesmos. E farmácia. Remédio e farmácia dão os mesmos resultados que a gente está fazendo aqui. E oposição à quarentena, que é a pessoa está buscando palavra quarentena, acabar, terminar. É isso. Vamos lá, Felipe. Então, aqui, vamos olhar essas tendências de preocupação no lado esquerdo.
para preocupação. Você vai ver que no final de fevereiro e começo de março, elas estão baixas, mas ali no final de fevereiro, ela começa a crescer. Uns dias depois, lá para o dia, ela cai depois um pouquinho, né? A pandemia está chegando. Chega ali, se não me engano, 11 de março e depois lá para o dia 15 de março, sobe e sobe muito. Sobe muito e vai lá para cima, todo mundo muito preocupado, começou a fechar tudo. E aí chega um belo dia aí no final de março que cai. Cai, vai caindo devagar e chega num ponto que fica estagnado. É mais ou menos o padrão aqui nessa figura, né? Então, para preocupação, a gente tem isso. Para oposição a isolamento social, você vai vendo que não tem nada acontecendo no lado direito. Começa a subir meados de março, chega no final de março, atinge o pico, tem um dia ali que atinge um pico, ou seja, está todo mundo querendo que esse negócio acabe, fazendo buscas relacionadas com isso, e depois disso você fica num patamar mais alto. Ela cai naturalmente um pouco, mas você fica num patamar mais alto do que você estava antes. Esse platô mais alto, variando. Aí tem dia, você vê que vai lá para cima, deve ser porque alguém falou alguma coisa na televisão, depois cai de novo e vai variando, mas fica num patamar mais alto. Isso aqui é consistente com o survey. O nosso survey feito logo antes ali, ele já mostra essa tendência. Com os dois surveys e com o nosso experimento. Esse resultado observacional aqui ele é muito consistente. Uma queda de preocupação e um aumento de oposição. Uma queda de apoio, né? Isolamento. Então, como analisar isso aqui agora, de maneira formal? Vamos para o próximo. Como é que a gente vai formalmente fazer uma análise disso? E aqui a gente veio com uma outra, uma coisa que Felipe e eu gostamos muito, quase um fetiche de quem fez estatística bayesiana no doutorado, porque aqui essas tendências podiam ser fadiga, padrões aleatórios, né? Mudanças abruptas que a gente não sabe direito. Como é que a gente sabe que esses dias em que você tem esses saltos são, de fato, tem a ver com alguma coisa que aconteceu de verdade? A gente vai usar aqui um modelo bayesiano de detecção de ponto de mudança, né? Um Bayesian Change Point Model. E a gente vai, ou seja, a gente vai tentar, a gente vai olhar para a série temporal, o padrão que ela segue, usar um modelo estatístico para identificar o dia, se tem algum dia que tem uma ruptura, e com qual confiança a gente pode ter nessa ruptura da série temporal, e a gente vai juntar isso com uma análise qualitativa do que aconteceu naqueles dias. Né? A gente vai dar um reverse, a gente vai inverter, a gente vai deixar o modelo, a gente vai ser agnóstico, vai deixar o modelo nos falar os dias, depois a gente vai, naquele dia lá, a gente vai dar uma busca nas notícias e saber o que aconteceu. Né? Então ele vai usar a simulação de Monte Carlo, ele vai basicamente, eu não vou entrar na estatística aqui, mas basicamente ele vai pegar toda a série. Ô, Fred, isso aí já é grego total, né? Porque assim, aí não adianta. Eu acho que não vale a pena, talvez, gastar tempo no detalhe, porque os meninos não estão. Eles não sabem nem o que é estatística bayesiana, eu diria, porque assim como existem os marxistas e os weberianos na sociologia, na estatística existem os frequentistas e os bayesianos, mais ou menos isso. E aí a gente está usando uma técnica que faz ela detecta numa linha onde que é a quebra. É isso que importa, tá? É isso. Se vocês estiverem interessados em qualquer detalhe sobre isso, está aí todo o detalhe, né? Chama Bayesian. E esse é um modelo usado por historiadores, inclusive, né? Para analisar a história, mudanças na história, dias e anos em que a história muda. Então, e aqui o que a gente está querendo obter aqui é o seguinte: ele vai nos dar assim, dia 25 de fevereiro, qual a chance desse dia aqui ter tido uma mudança no padrão? Dia 26, qual a chance? A gente vai olhar para a série toda e tentar identificar quais são os dias onde a gente tem isso acontecendo. Vamos para o próximo, Felipe. E aqui ele está nos dando os resultados. Né? Ele achou, para preocupação com o coronavírus, ele acha 5 pontos de mudança. O primeiro deles é o ponto 11, é o dia 11 na nossa série, que é o dia 25 de fevereiro. E o efeito é positivo, ou seja, a preocupação aumenta. De acordo com o modelo, você tem 99% de probabilidade desse dia ser uma mudança. E aí, qual que é o grande evento desse dia, de acordo com as nossas buscas? Primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil.
Ou seja, a série temporal não é aleatória. Essas mudanças não são aleatórias. Ele diz para a gente, o primeiro pulo que dá para cima é depois do dia 25 de fevereiro. O segundo é no dia 11 de março, quando a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente uma pandemia de coronavírus. Probabilidade muito perto de 1 aqui, né? O efeito positivo aumenta. Depois, no dia 15, você tem esse dia esquisito, que ficou famoso, né? Um dia muito estranho, que foi o dia que o Brasil atingiu uma marca de 200 casos e você teve uns protestos em Brasília que não apareceu ninguém, o Bolsonaro falou que ia, falou que não ia, depois foi. Nesse dia você também tem um crescimento de preocupação. Um monte de maluco indo para a rua em Brasília, 4 dias depois da Organização Mundial de Saúde declarar uma pandemia. Só que quem chega no dia 37 da nossa série, que é 22 de março, o que acontece? Entrevista do Bolsonaro na Record. E aí o efeito negativo. É o primeiro dia onde cai. E o segundo dia onde cai, 2 dias depois, com 99% de probabilidade, é o pronunciamento do Bolsonaro em rede nacional, o dia 39 da série. Ou seja, o modelo agnóstico, a gente não falou nada. Ele foi buscando naquela série que a gente viu ali, ele buscou e ele encontrou, veja só, o efeito negativo é o mesmo da nossa hipótese, do nosso estudo, do experimento. O efeito negativo são declarações do presidente a respeito da pandemia. O efeito positivo, a gente não fez o efeito positivo, né? A gente não estava preocupando com isso, a gente estava olhando o efeito negativo, e é o Bolsonaro aqui, e a declaração dele. Vamos para o próximo, Felipe. Se vocês lembram do gráfico, no próximo ele identifica só um ponto de mudança do modelo. E é o dia 24 de março, o dia do pronunciamento da televisão, com 99% de probabilidade. Então, aqui, nesse dia, o efeito é positivo, ou seja, buscas por acabar quarentena, terminar isolamento, crescem, atingem um pico nesse dia, cresce, e o padrão da curva muda. Ela vai lá para cima, esse tipo de busca, no Google. Veja bem, a gente não tem uma amostra representativa aqui, mas os padrões são muito parecidos com o do survey que a gente tem. Então, a gente tem essa validação com diferentes tipos de evidência, junto ao experimento, com um survey que não é experimental, com uma análise de Google Trends, e eles estão mostrando a mesma coisa, cada um com suas limitações e cada um com suas potencialidades. Felipe, vamos ver o que eu... Acho que o próximo é o... Bom, e aqui a gente talvez tenha um estudo sobre influência presidencial, pode ajudar a gente a pensar em várias coisas, né? Porque a gente sabe que nem em todo lugar o público e as pessoas têm o mesmo nível de cooperação com os esforços de distanciamento social, por exemplo, né? Então você tem isso, a gente tem... e aqui a gente tem uma outra contribuição que é quando aparece um issue novo, né, um assunto novo, geralmente a literatura diz, olha, o que influencia as pessoas num issue novo, num assunto novo, né? A menina, vamos lá, vamos pensar num issue novo. Uma menina que engravidou por causa do estupro de um tio com 10 anos de idade, esse é um issue novo. Ela vai fazer um aborto ou não. Esse é um issue novo. O que vai influenciar as pessoas? A gente tem, a literatura diz, o partidarismo influencia. Ser petista ou bolsonarista influencia. O quão informado você é sobre o assunto influencia, né? Sobre o assunto do aborto, etc. E o outro é a mídia e os grupos de interesse. No nosso caso, a gente está mostrando aqui que não foi nenhum desses, né? Porque no começo estava todo mundo preocupado com a pandemia. No nosso caso estava todo mundo preocupado, vem o Bolsonaro de uma decisão unilateral contra o próprio ministério, o Bolsonaro, que tem muito poder sobre a opinião pública, exerce essa prerrogativa de falar com a opinião pública e muda as opiniões. Então a gente tem aqui líderes do tipo do Bolsonaro tem um papel de moldar a opinião, e como o Lula tinha, um papel de moldar a opinião pública muito grande. Aqui a gente está usando diferentes tipos de design, de pesquisa, a começar pelo mais importante de hoje, que é o experimento, para tentar responder em que medida um presidente pode ter influência numa pergunta dessa, num assunto desse. Então era isso. Obrigado. Não, Fred, ótimo. Brigadaço. Vou abrir para algumas perguntas aí, para quem quiser entender mais, tirar dúvidas sobre como é que a gente fez o experimento. Mas, e claro, se quiser discutir o paper também vale, embora eu estou mais focado na coisa do método do que, né, da discussão teórica. Eu só queria dividir com vocês o seguinte. Esse é um trabalho que a gente fez exatamente como o Fred descreveu. Ele falou, Felipe, vamos fazer? Eu disse, vamos, e a gente fez.
A análise desse negócio também foi feita desse jeito. Não tem nada demais nesse paper, a não ser um desenho de pesquisa defensável, só isso. A outra coisa que eu quero chamar a atenção, que é algo que a gente ainda vai discutir na disciplina, mas no final, nesse começo, eu estou muito preocupado com, com apresentar para vocês os diversos tipos de desenhos de pesquisa, seja experimental ou quase experimental, que podem ser usados em avaliação de impacto. Mas a minha defesa, assim como é a do Banco Mundial, é que as avaliações de impacto elas têm que ser capazes de ser multimétodos, né? É claro que a abordagem quase experimental ou experimental é fundamental, né, para a efetiva mensuração do efeito causal. Mas vejam como o Fred expôs, né? A gente foi buscar no Google um outro dado que pudesse ajudar a concluir aquilo que a gente já achava que estava vendo. Vamos fazer uma comparação de dado observacional depois de ter feito a análise com os dados experimentais. Ou seja, vocês não têm que se contentar, né? Rodei o modelo de regressão no experimental, está resolvido. Não, a gente tem que buscar o máximo de evidência possível para convencer os tomadores de decisão de que aquela é a política correta. Então, fiquem atentos a isso também. A gente vai falar também de método qualitativo, para, por exemplo, melhorar a compreensão das razões pelas quais o efeito é importante, significativo, etc. Tá? Então, obrigado, Fred. Vocês têm dúvidas, questões? Alguma questão sobre... Joe quer falar. Fala, Joe. Primeiro, obrigado, Fred, pela sua disponibilidade. Foi bem legal ver você explicando. Eu queria perguntar para vocês dois, como é que seria a questão do contrafactual? A gente teria que ter um Bolsonaro ou um governante que tivesse, por exemplo, defendido a quarentena o tempo todo e visto o efeito desse discurso sobre uma outra população parecida com a nossa, ou o contrafactual já está dentro do método, dentro desse método aleatório? Eu queria entender um pouco melhor isso. Bom, essa é uma boa pergunta. E aqui esse é todo um esforço com relação para tentar resolver isso, né? Inclusive a coisa de ser multimétodo. Mas eu acho que o mais importante está no experimento. Nesse aspecto, o experimento é o que vai tratar disso de forma mais direta. A gente tem aqui uma premissa de que esses respondentes ali entre 19 e 23 de março que receberam esse tratamento, os que não receberam, eles são nosso contrafactual, né? Eles não foram expostos a um Bolsonaro usando uma retórica para trivializar a pandemia. Então, eles são esse grupo que não tem esse presidente. O grande problema aí é que eles tinham, né? E a maioria deles, inclusive, ouviu falar isso. Só que o fato é que as pessoas não lembram. Naquela altura, eles não tinham saliência. Tanto que você vê o nível de... Aí está aí uma coisa para validar. Se você olhar no Google Trends, as coisas que o Bolsonaro falou sobre a pandemia, elas têm um nível de saliência muito pequeno, e ali, a partir dos dias 22 e 24, é que elas têm uma saliência muito grande. Então, a nossa premissa é de que a gente tem um bom contrafactual nesse grupo de controle em março, porque ainda que essas pessoas tivessem ouvido, elas, ao responder sobre a pandemia sem a gente ter lembrado dessas frases, elas não estavam muito pensando nisso, né? Tanto que você tem ali níveis de 90% de preocupação com a pandemia, né? As pessoas não estão pensando no que o Bolsonaro falou sobre a pandemia ao responder essas perguntas naquele momento, porque ele ainda era de baixa saliência, né? Então tem esse contrafactual aí. E daí, no segundo passo, comparar esse grupo de controle com o grupo de abril. O grupo de abril viu o Bolsonaro falar um monte de coisas, e aí em abril já não dá mais para a gente fazer a partir dessa premissa, de que essas pessoas não sabem não vão lembrar do que o Bolsonaro falou. Em abril todo mundo está pensando no que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro já bolsonarizou a discussão toda. Só que em março a gente tem essa premissa de que a discussão não está bolsonarizada ainda.
Então, esse é o nosso contrafactual. Daí em diante é meio lutar com isso, né? Para validar. E por isso que daí essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma ameaça. Será que a gente tem uma boa base de comparação, um bom contrafactual em março? Eu acho que é razoável o nosso contrafactual em março. Eu acho que tem jeito de defender ele, mas eu acho que aí está uma questão crucial. Quem mais? Joey, ótima pergunta, viu? Feliz de ouvir vocês falando com tanta naturalidade sobre termos que até pouco tempo não estavam no linguajar. Muito legal. Quem mais? Ninguém? E, gente, ainda sobre esse exercício contrafactual, tem um sobre Bolsonaro e pandemia, tem um texto do César Azul com a Daniela Campelo na Piauí, se não me engano, chama Os Dois Erros de Bolsonaro, no qual eles fazem um exercício de contrafactual, dizendo que se o Bolsonaro não tivesse tomado certas atitudes, onde que ele estaria hoje, né, em geral, onde o Brasil poderia estar, em comparação com outros lugares. Acho que quem quiser entender o que é mais ou menos uma tentativa abstrata de discutir um contrafactual dentro de uma discussão politicamente relevante, eu acho que esse é um texto interessante, né? Porque eles estão tentando imaginar um mundo em que o Bolsonaro não tivesse falado isso, o que teria acontecido, né? Principalmente politicamente para o próprio Bolsonaro. O texto chama O Jogo dos Dois Erros, dos dois superferas, Daniela e César, já está aí no chat para quem quiser acompanhar. Fred, obrigado, cara. Valeu demais. Que prazer poder te trazer para uma disciplina da graduação, né, do curso de Gestão Pública aqui no UFMG. Um prazer, um privilégio ter você. Obrigado por ter aceitado o convite de debater com os meninos esse tema. O texto, espero, em breve estar disponível para todo mundo aí que estiver interessado em ler. Eu e o Fred estamos nos devendo resolver esse problema. Daqui a pouco sobra tempo e a gente resolve. Obrigado, Fred. Boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Na quarta, voltamos para terminar a discussão sobre métodos aleatórios. Eu vou arrematar alguns temas de análise e tal, para que a gente possa começar, então, finalmente, a discutir os métodos quase experimentais. Obrigado a todo mundo. Boa noite e a gente volta na quarta-feira. Valeu, Fred. Boa noite. Obrigado, boa noite.